atribuições a mim conferidas, declaro aberta a reunião da Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo, com a presença dos vereadores Gilberto Nascimento, Aurélio Nomura, Sandra Tadeu, André Santos, Elaine do Quilombo Periférico. Olá, Elaine. Estamos dando tchau para você, boa tarde. Ainda não estão presentes vereador Rubinho Nunes e vereador Donato. Informa aos senhores que essa reunião foi convocada para os seguintes itens: votação do parecer de admissibilidade do processo 203 de 2020, votação do parecer de admissibilidade do processo 207 de 2021, discussão e votação do parecer de admissibilidade do processo 800 de 2018, discussão e votação da exceção de suspensão nos autos do processo 231 de 2021. Antes de iniciarmos a pauta, passemos aos despachos de expediente. O primeiro, acusa o recebimento do recurso interposto pela vereadora Cris Monteiro nos autos do processo 231 de 2021 contra a decisão desse colegiado quanto ao juízo de admissibilidade, baseado em parecer técnico-jurídico da douta Procuradoria dessa Casa, como foi intimada a vereadora Janaína Lima para que se manifeste no prazo de 30 dias. Fim desse prazo, o recurso será discutido e julgado por esse colegiado. Expediente número 2, acusa o recebimento de petição formulada por Miguel Pereira Neto e Rosolém de Azevedo Ribeiro nos autos do processo 63 de 2022, em face do vereador Camilo Cristófaro, requerendo a nomeação do relator, bem como o afastamento imediato do representado do cargo de presidente da CPI da Pirataria, baseado em parecer técnico-jurídico da douta Procuradoria dessa Casa. O Corregedor-Geral nomeou o vereador Rubinho Nunes como relator desse processo. Com relação ao pedido liminar, é nosso entendimento que o relator deverá apresentar parecer sobre o pedido de afastamento imediato do representado em caráter liminar para discussão e votação desse colegiado no prazo regimental. A posterior abertura do prazo regimental para manifestação do representado sobre o pedido reformulado pelos representantes. E a elaboração de parecer final sobre o mérito do pedido de afastamento do representado para discussão e votação desse colegiado. E o terceiro expediente, que já foi definido. Você quer tirar alguma dúvida do primeiro? Vamos suspender por um minuto.
Presidente, vereador Rubinho Nunes, quero registrar a presença. Ah, tá, elevador. seja, Vamos para o terceiro expediente. Reabertos os trabalhos.
Vou para o terceiro expediente aqui, ó, que era um pouco do que a gente estava discutindo. Já foi definido por esse colegiado a criação de um grupo de trabalho para a elaboração do projeto de resolução que tratará o novo regimento interno dessa corregedoria. Informalmente, nós comentamos sobre a necessidade de escolhermos o presidente desse grupo de trabalho, então eu consulto aos senhores corregedores que é oportuno nesse momento a definição do presidente desse grupo de trabalho. Se tudo bem com vocês, né? Se ok, os corregedores façam a indicação aí desse presidente do grupo de trabalho. Ok. Por mim, tudo certo. Faz a indicação dele, então. Então, eu quero fazer a indicação do vereador Antônio Donato. Ok. Então, fica... Como vota... Ele que foi o Ele foi o proponente. Como vota a vereadora Elaine do Quilombo Periférico? Estamos definindo aqui o presidente do grupo de trabalho para o novo projeto de resolução do novo regimento interno. E a indicação aqui foi do vereador André Santos, do vereador Donato. Como vota a vereadora Elaine do Quilombo Periférico? Favorável. Beleza. Então, Rubinho, nós estamos votando aqui, não sei se você ouviu, nós estamos votando aqui a definição do presidente desse grupo de trabalho, que aí foi indicado o vereador Donato pelo André Santos, para o novo regimento interno dessa casa. Como é que você vota? Voto favorável. Favorável, então. Como é que vota a vereadora Sandra? Favorável. Favorável. Vereador Aurélio. Favorável. Vereador André, que indicou. Favorável. E eu voto, eu não sei se eu poderia votar, mas estou votando favorável. Se não valer, a gente tira isso. Então eu quero sugerir ao presidente uma reunião preliminar aí. Olha, presta atenção aqui, ó. Quero sugerir então ao presidente Donato, a gente vai comunicá-lo, uma reunião preliminar dos assessores jurídicos dos corregedores por uma análise prévia da resolução 7 de 2003, que é a nossa antiga, e do regimento interno dessa casa sob a coordenação da Procuradoria, que é uma sugestão, dia 14 de abril aí de 2022, das 13 às 15. Aí eu quero consultar os demais membros do grupo, se a gente pode organizar isso, mandar então nossas assessorias. E aí aqueles que já têm os rascunhos prontos, aquelas sugestões, que a gente possa apresentar, que eles possam apresentar e discutir nessas reuniões. Tudo bem? De acordo, Elaine? De acordo também, né, Rubinho? Sim. De acordo. Tá, os da mesa aqui também estão de acordo. Então, passaremos agora à apreciação da pauta do dia, o item 1, que é a votação do parecer elaborado pelo relator Rubinho Nunes, relativo ao processo 203 de 2020, em face do vereador Camilo Cristófaro. Esse parecer já teve a leitura e discussão feitas na reunião do dia 3/3 e ficou pendente de votação. Então, nesse momento, só poderemos fazer o processo de votação. E o processo de votação é nominal. Lembrando que é desse... Sim. Só uma coisa, eu apresentei um voto contrário, eu não sei se foi juntado nos autos, na reunião passada. A gente fez a leitura. Eu lembro que o senhor apresentou, a gente pediu a juntada aí, lembrando que não poderia votar isso, né, enquanto não votasse esse relatório. Então, se não aconteceu ainda a juntada, eu determino que ocorra a juntada no processo do voto contrário ou do vereador Aurélio Nomura. É isso, né, Aurélio? É isso? Então, o processo de votação é nominal, a decisão pela maioria absoluta dos membros, decisão com, no mínimo, 4 votos favoráveis ou contrário, e, no caso, o corregedor geral só vota em caso de desempate. Lembrando que é o referente ao processo 203 de 2020 do vereador Camilo Cristófaro. Como vota o vereador Rubinho Nunes? Voto de acordo com o meu relatório, presidente. Favorável, portanto, né, vereador? Isso. Como é que vota o vereador Donato? Não está aí. Como é que vota Aurélio Nomura? Voto contrário, presidente. Contrário. Como é que vota a vereadora Elaine do Quilombo Periférico? Favorável. Favorável. Como é que vota a vereadora Sandra Tadeu? Na verdade, eu vou votar favorável, mas é algo que a gente tem que mudar. Eu acho que família é algo extremamente sagrado para qualquer um de nós. Sabe, você pode até falar mal de mim, de você,
mas você colocava as pessoas da família, eu acho assim que as pessoas têm que ter respeito pela família de qualquer um de nós. Eu vou falar aqui porque está dentro dos artigos tal, não sei do que mais. Então, a gente vota favorável, mas isso é algo que a gente vai ter que mudar e as pessoas vão ter que ter respeito por pessoas. Obrigado, vereadora Sandra. Como é que vota o vereador André Santos? Contrário. Contrário. Então fica mais uma vez pendente de votação. É, pendente de votação, não é isso? Por quê? Não, Donato não está aí. E eu só voto se for desempate. Não, a Elaine já votou. Favorável, Sandra favorável, Rubinho favorável. Aurélio e André contrários. Item 2. Votação do parecer elaborado. Mas aqui pelo parecer, aqui não fala que você está dentro da liberdade da expressão. Isso aí não existe a inviolabilidade de mandato. Isso já foi discutido por diversas vezes, por decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Haja visto, você pode citar, por exemplo, o último caso que está correndo na Assembleia Legislativa da Mamãe Falei. Da Mamãe Falei. Foi acolhido pela Corregedoria o encaminhamento, o reconhecimento da justa causa, da admissibilidade do processo que está correndo com relação ao deputado Mamãe Falei. Então, na realidade, o que nós estamos votando é o seguinte: se existe a inviolabilidade do mandato do vereador, aí ele pode xingar quem ele quiser, fazer o diabo, ou não. Essa que é a questão. Obrigado pelos esclarecimentos, vereador Aurélio. Item 2, votação do parecer elaborado pelo relator Rubinho Nunes, relativo ao processo 207 de 2021, e em face do vereador Fernando Holliday, líder do Novo agora. Esse parecer já teve a leitura e discussão feitas na reunião do dia 3/3 e também ficou pendente de votação. Essa votação será também nominal, decisão com no mínimo 4 votos favoráveis ou contrários. Decisão sempre por maioria absoluta dos membros. Então, só relembrando, estamos votando aqui o processo 207 de 2021 em face do vereador Fernando Holliday. Como vota o vereador Rubinho Nunes? Voto favorável, presidente. Favorável, vereador Rubinho Nunes. Vereador Antônio Donato não está presente por enquanto. Como vota o vereador Aurélio Nomura? Eu voto contrário porque eu mantenho essa posição que não há a inviolabilidade do mandato do vereador. Ok. Como vota a vereadora Elaine do Quilombo Periférico? Contrário. Contrário. Como vota a vereadora Sandra Tadeu? Voto favorável. Vou lá brigar por cima. Favorável. Como vota o vereador André Santos? Contrário. Contrário. Mais uma vez, pendente de votação. Item 3 é a leitura e discussão e votação do parecer elaborado pela vereadora e relatora Sandra Tadeu relativo ao processo 800 de 2018 em face do vereador George Rato. Passemos a leitura do parecer com a palavra a vereadora Sandra Tadeu. Então, esses, na verdade, é que eu estou mais inteirada porque eu fiz os relatórios e a gente começou a participar daí desses. Então, vou ler. Tá ligado? Tá. Memorando da Corregedoria número 04 de 2022, processos número 800 de 2018, vereador Camilo Cristóvão apresenta denúncia contra o vereador Jorge Rato. Excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, Vossa Excelência, por meio do memorando da Corregedoria número 04 de 2022, indicou-me para, em consonância com o artigo 21 da Resolução número 7 de 2003, no prazo de 10 dias, manifestar-me sobre a admissibilidade ou não da representação e a respectiva esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza de pena a ser aplicada para os processos atuados relacionados em referência, em cumprimento
ao determinado por Vossa Excelência, prorrogado o prazo de minha manifestação, tal como autorizado pelo artigo 21 do inciso 3º da mesma resolução, apresento o seguinte parecer. Nos processos acima relacionados, conforme razões de fato e de direito que passo a expor, todos os processos, ora em exame, versam sobre representações contra vereadores apresentados perante essa corregedoria em legislatura anterior, a atual, por infração à ética e ao decoro parlamentar, não tendo sido, até o momento, proferido o primeiro juízo de admissibilidade por esse colegiado. No entanto, com a devida vênia, entendo assim como entendeu o nobre vereador Milton Ferreira ao apresentar seu parecer sobre os processos acima relacionados perante essa corregedoria em 14 de dezembro de 2021, conforme que anexo ao presente documento, que tais processos merecem ser arquivados por ausência de pressuposto processual indispensável, como adiante se demonstrará. Com efeito, dispõe o artigo 275 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, artigo 275, do início de cada legislatura, serão arquivados os processos relativos às proposições que, até a data de encerramento da legislatura anterior, não tenham sido aprovados em pelo menos uma discussão. A proposição, arquivada nos termos do presente artigo, poderá voltar à tramitação regimental desde que assim o requeira o líder da bancada. Ora, a expressão proposição referida no artigo 275 do Regimento Interno há de ser entendida em sua acepção ampla toda matéria sujeita à deliberação do Parlamento. Essa acepção ampla, reconhecida pela doutrina, a expressão proposição, foi reconhecida pelo artigo 100, caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução no número 17 de 1989 e alterado até a Resolução número 12 de 2019, artigo 100. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. De acordo com essa orientação, a Câmara Municipal de São Paulo, em seu regimento interno, estabeleceu-se que são proposições, não apenas as indicadas no artigo 232, incisos 1 a 4, projeto de lei, projeto de decreto legislativo e projeto de resolução, artigo 233, 234, 236 e 237, mas também a indicação do artigo 219. O requerimento, artigo 220, e a moção, artigo 228, em algumas hipóteses, inclusive, a proposição pode ser aprovada com a dispensa da competência do plenário, como no caso do artigo 46, inciso 10, e artigo 81. Nossa, quem é esse daí? E com essa acepção ampla da palavra proposição, que dispõe a Câmara dos Deputados no artigo 105 do seu regimento interno, artigo 105, finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu discurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar com pareceres ou sem eles, salvo
com pareceres favoráveis de todas as comissões, já aprovadas em turno único em primeiro ou segundo turno, que tenham tramitado pelo Senado ou deles originárias, de iniciativa popular, de iniciativa do Poder ou do Procurador-Geral da República. Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante do autor ou autores dentro dos primeiros 180 dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava. De modo similar, estabelece o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ato da mesa número 3, de 26 de fevereiro de 2019, conforme a resolução número 921, de 12 de fevereiro de 2020. Artigo 42. Todos os papéis das comissões serão enviados para o arquivo da Assembleia no fim de cada legislatura. Entendo que o mesmo procedimento há de ser adotado na Câmara Municipal de São Paulo com relação às representações atuadas na legislatura anterior e ainda não submetidas ao primeiro juízo de admissibilidade por essa corregedoria. Nosso regimento interno, aliás, é muito claro em seu artigo 275, no sentido de que, no início da legislatura, devem ser arquivados todos os processos relativos a proposições que, até a data do encerramento da legislatura anterior, não tenham sido aprovados em pelo menos uma discussão. Ora, com o máximo respeito, cabe a esta corregedoria seguir a norma regimental aplicável a todos os processos relativos a proposições que tramitam pela Casa sem qualquer exceção, como bem demonstrado pelo nobre vereador Milton Ferreira. E procurei demonstrar também, em meu parecer, trata-se de procedimento adotado também pela Câmara Federal, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, com relação aos seus processos disciplinares contra parlamentares que igualmente são arquivados ao final da legislatura. Não se pode deixar de recordar que o processo sancionatório contra um parlamentar a rigor necessitaria de ter um ritmo muito célere, com o fim de se respeitar a dignidade da instituição Câmara Municipal e do próprio parlamentar, já que a simples pendência de um processo contra um vereador na corregedoria já é uma sanção indireta, prejudica severamente a sua dignidade e a sua imagem perante os seus pares, perante os seus eleitores e perante a sociedade. O arquivamento de processos relativos a representações contra parlamentares apresentadas em legislatura anterior, sem que tenha ocorrido sequer o primeiro juízo de admissibilidade, portanto, é medida que se impõe, e com a devida vênia. O desarquivamento do processo disciplinar nessa legislatura, mediante o requerimento do líder de bancada, consiste em pressuposto processual necessário para que o novo relator nomeado possa manifestar sobre a admissibilidade ou não da representação e a respectiva esfera
de competência de julgamento, tendo em conta a natureza de pena a ser aplicada. Não é isso? Então, essa é a parte que eu ia falar. Importante sublinhar que jamais importante é sublinhar que jamais o arquivamento cuja imposição regimental, ora, está sendo recordado por esta vereadora relatora, tal como havia também recordado, então, o vereador relator Milton Ferreira, jamais poderá ser considerado um passaporte para a impunidade. Muito pelo contrário. Em verdade, o arquivamento, ora proposto, permitirá que os trabalhos dessa corregedoria tenham por objeto, com celeridade e eficácia, em sintonia com a sociedade, sobretudo as representações. Você pode continuar lendo para mim? Posso. Eu estou me dando tosse. Como é que eu leio? Onde que parou? Parei aqui. Começa aqui. Isso que é importante frisar, eu acho. Em verdade, o arquivamento ora proposto permitirá que todos os trabalhos dessa corregedoria tenham como objeto a celeridade e eficácia em sintonia com a sociedade, sobretudo as representações apresentadas pela presente legislatura, nada impedindo, como ocorre em qualquer projeto de lei ou outra propositura, arquivados na legislatura anterior, que o líder da bancada promova o seu desarquivamento e a volta da sua tramitação, caso entenda tratar-se de matéria atual. Ou mesmo nada impedirá nova representação na data da mesma legislatura, como entendeu a Procuradoria da Casa, no parecer 11/2021, nos processos disciplinares que tramitam por essa edilidade, aplicável também por uma analogia ao Código de Processo Penal, artigo 395, redação dada pela Lei 11.719, de 2008. Artigo 395. A denúncia ou queixa será sujeitada quando for manifestamente inepta, quando faltar pressupostos processuais ou condições para o exercício de ação penal, ou faltar justa causa para o exercício de ação penal. Somente com o eventual desarquivamento dos processos iniciados pelos líderes da bancada, nos termos regimentais, ou com a apresentação de nova denúncia sobre os mesmos fatos pelos representantes dessa corregedoria, poderá ter a certeza da atualidade e oportunidade na tramitação das representações na presente legislatura, em sintonia com a sociedade que aguarda julgamentos justos, fundamentados, sérios e eficazes, no ritmo imprimido na Resolução número 7 de 2003, em respeito à dignidade da Câmara Municipal e dos vereadores representados. Conclusão final. Em razão do exposto, reitero o parecer do nobre vereador Milton Ferreira e entendo que as representações objeto dos processos em referência, por infração à ética e ao decoro parlamentar, autuadas na anterior legislativa, não foram objeto sequer do primeiro juízo em admissibilidade, não preenchem os pressupostos necessários para a tramitação da presente legislatura nos termos do artigo 175 do Regimento Interno dessa edilidade e o artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal e, portanto, nem reúnem condições de admissibilidade e, em consequência, os processos respectivos merecem ser arquivados. Esse é o meu parecer. É isso. Não precisa porque foi lido não foi lido. Olha, eu vou... Aberta a discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Aurélio Nomura. Olha, muito embora eu acho que a manifestação, o parecer da nova vereadora Sandra Tadeu avançou muito com relação a essa questão e do reconhecimento que não existe essa questão da inviolabilidade do mandato do vereador, eu gostaria de discordar do parecer da nobre relatora,
por entender que essa acepção ela vem de uma maneira ampla. Quando se fala no regimento, no artigo 211 do regimento interno, ela define que as proposições consistirão em indicações, requerimentos, moções, projetos de emendas à lei orgânica, projetos de lei, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, substitutivos e emendas. Parágrafo único. As proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos e, quando não sujeitas à lei, exceto as emendas, deverão conter a emenda do seu objetivo. Conforme nós observamos, não consta como proposições elencadas no artigo mencionado acima as representações endereçadas à corregedoria. É bom que se diga e que se mantenha essa posição. Sustenta também a nobre vereadora que não pode deixar de recordar que o processo sancionário contra um parlamentar a rigor necessita de ter um rito célere e com o fim de respeitar a dignidade da instituição da Câmara Municipal do próprio parlamentar, que já a simples pendência de um processo contra o vereador na corregedoria já é uma sanção indireta. Eu entendo também e concordo que essa questão, a problemática em questão em torno da morosidade nas resoluções dos processos que aqui tramitam, ocasiona um descrédito popular nessa casa que urge soluções imediatas. Tanto que essa corregedoria, através do corregedor geral e dos senhores corregedores, entenderam fazer uma revisão nas resoluções que regem a corregedoria dessa casa. Ademais, com a devida vênia, as normas da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados não se aplicam a essa casa nem por analogia, como exposto a título de exemplo no parecer. De outro lado, os princípios funcionais devem ser observados a todos os mandatos de vereadores. Outra questão que devemos observar é que a corregedoria não deve se confundir com o mandato parlamentar do vereador, uma vez que o fato constituído permanece e deve ser averiguado. O término do mandato parlamentar não implica no término das investigações contra o parlamentar. Gostaria até de frisar aqui uma matéria publicada no Estado de São Paulo, no caso da Jaqueline Roriz, em que o seu relator, Carlos Sampaio, pedia a cassação do mandato, por o fato que ocorreu anteriormente ao mandato. Mais adiante, a matéria destaca 2 processos. Em 2 casos anteriores, ele atuou desta forma. Em 1999, na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi o autor do processo que decorreu na cassação de Hanna Garibe, acusado de pertencer à máfia dos fiscais ainda quando vereador, e ele foi cassado pela Assembleia Legislativa. Em 2003, já na Câmara dos Deputados, Sampaio fez de uma comissão que investigou o Pinheiro Landim por intermediar a venda de habeas corpus para as pessoas ligadas ao narcotráfico. O caso também tinha ocorrido com mandatos anteriores e Landim renunciou para escapar da investigação. Em ambas as ações tiveram o respaldo do Judiciário. Daí a importância da Câmara Municipal em seguir rigorosamente os trâmites legais e normativos previstos para o processo disciplinar da inflação ao decoro parlamentar contra o vereador. E a corregedoria que analise com serenidade especial em exame inicial de admissibilidade a existência de justa causa, de fumus bonis iuris, de materialidade e de sua maioria. Eu acho que cabe, ao final do reconhecimento, da admissibilidade, da apresentação de provas, enfim, de todas a tramitação de defesa e do levantamento de hipóteses, ao final, essa corregedoria decidir quanto à aplicação da pena. Cabe também ressaltar que essas resoluções, aqui, ora em andamento e em vigor na nossa casa, foram apresentadas na época da máfia dos fiscais, que era 880. Todos ficaram
sobre a égide daquela questão muito grande da máfia dos fiscais, e porquanto quase não existe uma pena que poderia ter... Foram penalizados na época? Foram apenas, acho que um vereador. Foi apenas um vereador. Foi apenas um vereador. Mas, ao contrário do que... Só um. Mas de lá para cá, ninguém foi penalizado. Só para ter um exemplo. Então, por isso nós temos que mudar ou vai... Pois é, eu já havia mencionado da necessidade de fazer alteração. Então, eu acho, e quero destacar, os julgados do Supremo Tribunal Federal que amparam a competência da Casa Legislativa para punir disciplinarmente o parlamentar por excessos e abusos cometidos. Então, na realidade, essas questões são de fundamental importância para que nós possamos dar o prosseguimento e que nós possamos ter uma avaliação correta com relação às infrações cometidas pelos vereadores. Nesse sentido, gostaria de apresentar o meu voto contrariamente à manifestação do parecer da nobre vereadora Sandra Tadeu. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado, vereador Aurélio Nomura, por apresentar aqui um voto contrário ao parecer da vereadora Sandra Tadeu, referente ao processo 800 de 2018. Nós estamos ainda com a discussão em aberto. Alguns dos corregedores também querem discutir? Então, encerrada a discussão, passemos ao processo de votação, lembrando que é nominal, decisão por maioria absoluta dos membros. Como vota o vereador Rubinho Nunes, favorável ou contrário ao parecer apresentado pela vereadora Sandra Tadeu? Voto favorável, presidente. Favorável. Como voto o vereador Antônio Donato não está. Como voto o vereador Aurélio Nomura? Contrário. Contrário, pois apresentou um voto contrário já. Como vota a vereadora Elaine do Quilombo Periférico? Favorável. Favorável. Como vota a vereadora Sandra Tadeu? Como vota o vereador André Santos? Contrário. Contrário. Mais um pendente de votação. Então, vamos para o item 4. Exceção de suspeição formulada pela representada vereadora Janaína Lima nos autos do processo 231 de 2021 em relação ao corregedor relator vereador Rubinho Nunes. Vou ler novamente para melhor entendimento. Exceção de suspeição formulada pela representada, que é a vereadora Janaína Lima, nos autos do processo 231 de 2021 em relação ao corregedor relator vereador Rubinho Nunes. Então, vou passar a palavra ao relator e vereador Rubinho Nunes para sua manifestação e leitura de parecer. Senhor presidente, eu estou sem parecer, não, se Vossa Excelência puder pedir algum vereador que faça a leitura, mas eu gostaria de antemão de adiantar que, com todo respeito à nobre vereadora Janaína Lima, que apresentou pedido de suspeição, em síntese, alegando que eu teria amizade com a vereadora Cruz Monteiro e, portanto, eu teria o meu julgamento prejudicado pela parcialidade. Esclarecer a todos os pares que, em relação ao petente Cruz Monteiro, a cordialidade, assim como tem com qualquer outro vereador desta casa, de respeito ao parlamentar, mas sem qualquer vínculo íntimo pessoal, no sentido do que o direito diz, sem frequentar casas, sem ter almoços extra Câmara Municipal. Então, não há fundamento para prosperar a exceção de suspeição da nobre vereadora Janaína Lima. Obrigado, vereador Rubinho. Então já ouvimos aí a manifestação. Tem algo mais a acrescentar, vereador Rubinho? É isso mesmo? Apenas isso, presidente. Então, meu apontamento é indeferindo a suspeição apontada pela vereadora Janaína. Obrigado. Então, lembro que conforme o item 2 do artigo 7º do regulamento interno dessa corregedoria, ao iniciar-se a discussão do parecer, cada membro pode usar a palavra durante 10 minutos improrrogáveis.
não devendo ser franqueada a palavra aos demais vereadores que a ela não pertençam. Então está aberta a discussão. Alguém quer discutir essa exceção de suspeição e esse parecer, a manifestação do vereador Rubinho? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Aurélio. Só analisando a representação e a exceção de suspeição levantada, e analisando a manifestação do vereador Rubinho, eu entendo ser contrário ao pedido, né, de suspeição do vereador. Mais alguém nesse momento de discussão? Vereadora Sandra, sim ou não? Discussão ou vamos para a votação? Vamos para a votação. Então, encerrada a discussão, aberta a Não, eu vou votação. discutir aqui. Então vamos voltar aqui, abrir aqui o... Então cancela o que eu falei da encerramento da discussão, vamos trazer para a Sandra. Tirar o Rubinho daí. Mas eu vou dizer aqui, eu não vou condenar as minhas nobres pares, não que elas estiverem certas de fazerem o que fizeram. Mas aqui, eu estou arquivando coisas muito piores do que as nobres vereadoras fizeram, na minha opinião. Tá certo? Ou nós vamos mudar esse regimento e todo mundo cai na vala comum de abrir a boca e fazer o que fazem aí, porque eu estou 14 anos nessa casa e eu já vi de tudo. Então, o senhor Rubinho pode ficar onde está, julgando ou não julgando, sei lá, mas eu não vou, como outras nobres pares vereadoras também têm a mesma opinião que a minha. Ou nós mudamos esse regimento nosso e todos aqueles que forem penalizados ou abrirem a boca indevidamente terão que cair na mesma vala comum para que a gente possa julgar. Não adianta aqui eu falar milhões de palavras bonitas e você fala outra, milhões de palavras bonitas e ficamos aqui, ó. Eu já estou aqui, quantas sessões já? A terceira já, entendeu? Então, pode deixar o Rubinho aí. Já sabe que eu não vou votar, vou me abster. Voto contrário a qualquer decisão que essa corregedoria tiver. Se quiserem me tirar da corregedoria, podem tirar. Mas não vou deixar. Condenaram aqui, que eu vi, pela história aí, só 2 mulheres. E um aqui, ó, na máfia dos fiscais. Um homem. Mas já lá atrás, 2. Agora vão condenar mais 2. E quantos homens fizeram aqui o negócio? Quantos nós estamos condenando aqui? Como eu fui o relator do último caso referido aqui pela vereadora, eu tenho o direito de me defender acerca disso. Vamos lá, estamos em processo de discussão, 10 minutos. Quando um relator ele tem a responsabilidade de dar o seu parecer, a primeira coisa que tem que acontecer é respeitar a decisão desse relator. Cabe a cada membro aqui dessa corregedoria, por autonomia, decidir se é favorável ou contrário ao posicionamento desse relator. No entanto, não cabe a ninguém duvidar da decisão de um relator, no sentido de ser, ele está relatando a favor de mulher ou a favor de homem. Isso tem que ficar muito bem claro que a decisão que nós tomamos, no nosso parecer em relação a essa questão do relatório, foi baseado em fatos, em tudo que foi apresentado aqui nessa corregedoria. Então, assim, eu não acredito, se ocorreu por parte de algum outro vereador que passou em alguns anos anteriores aqui na corregedoria, o protecionismo aos homens, eu quero manifestar aqui, tá, o meu protesto, com todo respeito à vereadora Sandra Tadeu, o meu protesto, que se houve, foi lá atrás. Isso não pode ser encarado como se nós aqui, por sermos homens, né, até porque nós não temos culpa de termos nascido homem. E as mulheres não têm culpa de ter nascido mulher.
Com certeza. Então, mais um posicionamento nós precisamos tomar. E por isso, aí nós concordamos todos aqui, nós precisamos realmente de algumas alterações aqui em todo o procedimento que cabe a nós, como corregedores, a fazer, né, dentro aqui do regimento interno da Casa, para que a gente consiga, de uma maneira mais ajustada, tomar as decisões que são necessárias, para que não fique esse sentimento de impunidade, de que as coisas acontecem de qualquer maneira e nunca é tomada uma providência para se resolver. Obrigado, presidente. É isso, Corregedor. na verdade, talvez eu tenha me expressado pela ordem, senhor presidente. De uma certa maneira, a minha intenção, o que eu posso até ter me expressado mal, independente do seu relatório, o que eu quero, o que eu tenho mais a intenção de estar aqui, é pedir esse novo relatório, essa nova normativa, para que a gente tenha uma agilidade maior, para que a gente julgue todos, independente de homens e mulheres, que todos, eu falo caia na vala comum, é uma maneira que talvez não seja a mais justa de falar, mas é de uma maneira que nenhum, nem homens, nem mulheres, nem aquele mais amigo daquele, esteja equilibrado e todos, cada vez de praticar qualquer ato, eles vão saber que eles serão julgados. E não vai ficar simplesmente, vereador André, é uma pessoa que eu estimo muito, no esquecimento, vai ser mais um caso lá na corregedoria, entendeu? Apenas isso. Só lembrar aos vereadores que nós temos, a princípio, um prazo regimental das 15 horas, porém, nós hoje não teremos sessão ordinária nem extraordinária, embora estejamos no último item. Estou comunicando isso porque ouvi também a vereadora Elaine e o vereador Rubinho querendo se manifestar referente ao tema, mas anteriormente passo a palavra ao vereador Aurélio Nomura. Obrigado, presidente. Mas só para lembrar, depois do caso das máfias dos fiscais, a única vez que a corregedoria está aqui analisando os processos é nessa legislatura. Então, quero parabenizar Vossa Excelência pela coragem de desenterrar todo esse período, né, e todas aquelas reclamações que foram feitas pela corregedoria, porque criam dois problemas. Duas pessoas injustiçadas, aquela que acusa e aquela que é acusada. Fica pendente. E ninguém sabe o mal que isso pode acontecer. É importante a tomada de decisão pela corregedoria, de todos os corregedores, de uma maneira geral, vem atuando com seriedade, buscando que as decisões que sejam tomadas por ela não sejam comprometidas depois na justiça. Por isso, nós estamos olhando com acuidade, sabe? Olhando com tranquilidade, buscando o apoio aqui da Procuradoria, da assessoria aqui da Corregedoria. Tivemos por várias vezes conversando com a Procuradora-Geral, buscando luz para entender algumas questões ainda que estão faltando para o complemento do prosseguimento das ações. Estão pendentes. E nós verificamos durante isso, há 2 semanas, duas reuniões atrás, que havia necessidade de se reformular a corregedoria. Vossa Excelência imediatamente apoiou e todos os corregedores apoiaram, e, porquanto, eu acho que nós estamos no caminho correto. Essas decisões que estão sendo tomadas estão sendo justas e corretas. Era isso que eu queria dizer. Com a palavra a vereadora Elaine, do Quilombo Periférico. Obrigada, Gilberto. Eu queria justificar o meu voto, que eu vou fazer nesse processo em específico, que será contrário à exceção da suspensão. E faço isso porque eu acredito que os motivos que foram levantados pela representante, elas não encontram amparo legal mesmo, né? No caso concreto, né? Uma mensagem no Twitter não configura necessariamente uma amizade íntima, tampouco um aconselhamento, né? E da outra parte, o suposto benefício do deputado Eni, também não se vislumbra porque a vereadora foi expulsa do partido antes de qualquer conclusão do processo que está correndo em outras esferas. Então, esse é o motivo do meu voto contrário.
Mas eu queria ressaltar que o que falou, o dado, inclusive, que traz a vereadora Sandra, é muito importante para a gente nessa corregedoria, né? É um dado muito importante e a gente precisa olhar para ele com seriedade, justamente porque a gente está pensando em reformular essa corregedoria, né? Esse dado ele não é só importante por conta da nossa corregedoria, porque se a gente observar outras corregedorias de outros espaços legislativos, Por isso que eu não fico em casa. né? Então, essas questões, elas são urgentes e a gente precisa olhar para elas com seriedade, justamente para que não sejam levantadas acusações contra um ou contra outro. Eu acho que a gente tem feito o trabalho que é possível fazer na corregedoria, por conta dos problemas que a gente tem no nosso regimento, mas que melhor ainda seria a gente terminar essa corregedoria entregando possibilidade de julgar de forma correta os casos que venham posteriormente. E para isso, né, dados e apontamentos como fez a vereadora Sandra são muito importantes e devem ser levados em consideração, sim. Parabéns, Elaine. Obrigado, vereadora. O Rubinho também tinha pedido a palavra. Você quer se manifestar, Rubinho, antes da votação? Muito breve, presidente, com todo a Sandra. Eu penso que aqui na corregedoria a gente tem um papel basicamente similar ao de um juiz. E a essência da justiça é justamente que ela é cega. Ela não faz o juízo de acordo com a cor, de acordo com a raça, de acordo com o sexo, de acordo com a religião. Nós temos que tratar apenas e tão somente os casos e os fatos. O fato de ser uma vereadora, um vereador, ser heterossexual, ser homossexual, isso para mim, eu acho que para todos nós tem que ser completamente indiferente. Nós temos que nos ater ao fato. Isso não serve como situação atenuante ou agravante de pena, simplesmente um fato. E nós, assim, temos que tratar, tá bem? Deste modo, enquanto corregedor responsável pelo julgamento, ou melhor, pelo relatório, neste caso específico, eu acho que eu asseguro a todos, na verdade, que pode ter da minha parte é justamente imparcialidade e independente do sexo das vereadoras que hoje fazem parte. Tá? E eu ainda penso, uma ponderação muito minha, que a melhor forma de demonstrar o respeito às mulheres que elas merecem é justamente tratando elas com a mais absoluta igualdade, e é isso que é 100% aqui, é 100% trato. Maravilha. Encerrada então a discussão, aberta a votação. Lembrando que o processo de votação é nominal. Estamos então, nesse caso, da suspeição formulada pela vereadora Janaína Lima nos autos do processo 231 em relação ao corregedor relator Rubinho Nunes. Então, senhores corregedores deverão votar pela procedência ou pela improcedência da exceção de suspeição. Então, repetindo, os corregedores deverão votar pela procedência ou pela improcedência da exceção de suspeição. Como é que vota o vereador Rubinho Nunes? Acho que ele não pode votar. Voto pela improcedência, presidente. Porque Improcedência. Ele que tem a suspeição, então eu acho que ele não Mas pode ele não votar. tem direito ao voto? Melhor não votar. Então vou como o vereador é o objeto da representação. Que como eu me manifesto favorável ou contrário à suspeição, trazendo novamente a analogia do judiciário, se você apresenta uma exceção de suspeição contra um magistrado, o próprio magistrado se declara suspeito ou não. Eu entendo que nesse caso eu poderia votar, mas enfim, é o critério de Vossa Excelência. Como ele está, só para esclarecer, como ele está dizendo que ele não se enxerga suspeito do problema, então ele está reafirmando através do voto. Na verdade, Sandra, o que ela está dizendo o que ela diz é assim, ele não deveria ficar, vou tentar traduzir mais prático aqui, ele não deveria ficar como relator, porque após o ocorrido ele fez uma manifestação em uma rede apoiando aí a questão da Cris, pelo quanto ela estava
machucada, tal, essas coisas. Então, é isso que nós estamos votando hoje. Como é que vota o vereador Aurélio Nomura? Pela procedência ou improcedência? Eu voto contrário à improcedência. Então é pela improcedência. Improcedência. É isso, improcedência. Como é que vota a vereadora Elaine do Quilombo Periférico? Eu voto pela improcedência. Improcedência, então. Como é que vota a vereadora Sandra Tadeu? Eu voto pela improcedência. E como é que vota o vereador André Santos? Vou votar contra as Eu voto pela improcedência. Então, pela improcedência. Independente do entendimento e do caso de ser procedente ou improcedente referente ao voto do Rubinho Nunes, mesmo assim, nós temos ainda 4 votos favoráveis. Então, foi julgada improcedente a exceção de suspeição nos atos do processo 231 com 4 votos. Esse colegiado, então... Oi, vereador. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma consulta. O prazo para apresentação do relatório seria hoje. Então, a minha consulta se divide em 2 pontos. Primeiro ponto, eu fui informado, com meu conhecimento, que há uma ação criminal sobre o fato em tramitação. Então, vem aí a minha primeira pergunta. Haveria a possibilidade de suspendermos a tramitação do processo até o deslinde, a conclusão, pelo menos da parte pericial do processo criminal, a fim de instruir o processo que tramita nessa casa? E 2, sendo negativa a minha primeira pergunta, eu gostaria de, nos termos do artigo 28, solicitar a devolução do prazo para que Rubim, eu apresente o relatório, uma vez que foi apresentada a suspeição e essa situação precisava ser medida antes da apresentação do relatório. Vereador. Aí poderia. Vereador, a gente está com uma certa dificuldade aqui de compreensão, talvez por causa do microfone ou pela questão eletrônica aqui. Eu vou sugerir ao vereador que possa também fazer isso por escrito, para a gente poder fazer a juntada do processo, inclusive desses questionamentos. Eu entendi parte dele, mas não entendemos a sua totalidade. Então, para não gerar dúvidas, vamos pedir... Ele está fazendo um questionamento de entendimento. Pelo que eu tinha apurado, eu até posso levantar para Vossas Excelências, mas não cabe sobrestar o feito e aguardar a decisão judicial. Mas isso exatamente isso. Isso é uma súmula mansa e pacífica com relação a essa questão. Porque o julgamento aqui da casa é um julgamento político, acima de tudo. O da justiça está dentro, tem que seguir os parâmetros da lei. Então, essa é uma das perguntas, mas ele falou que teriam 2 dúvidas. Eu não entendi a segunda. Então, acho que o ideal, Rubinho, era que fizesse por escrito aí também esse questionamento. Mas antes só um minuto, antes do senhor terminar, eu só vou terminar aqui o procedimento anterior, que nós interrompemos aí pela sua fala. Então, esse colegiado decidiu pela manutenção do vereador Rubinho Nunes como relator do processo 231 de 2021. Agora sim, retorno ao vereador Rubinho Nunes para mais considerações. A ponderação do Nomura me pareceu bastante pertinente e acho que faz bastante sentido, inclusive no aspecto jurídico. Agradeço ao vereador Nomura por ela. A segunda pergunta era justamente no caso da negativa da primeira. Eu gostaria de solicitar, nos termos do artigo 28 do regimento, a devolução do prazo para apresentação do relatório, uma vez que, com o pedido de suspeição, aí foi necessário superar a suspeição para então apresentar o relatório. Gostaria de devolução do prazo. Então, defino entendendo que, devido à questão da suspeição, a devolução do prazo aí do vereador Rubinho Nunes está definido aqui por esse corregedor geral. E aí eu farei as novas convocações, então convoco uma reunião dessa corregedoria para o dia 31 de março, então na próxima quinta-feira, com a pauta a ser publicada das 14 às 15, para a gente tentar tirar mais algumas coisas da frente. E também convoco também a reunião dessa corregedoria para o dia 5 de maio de 2022, também das
2 às 3 da tarde, 14 às 15, com pauta a ser publicada. Lembrando aos senhores vereadores e vereadoras que nós definimos aqui hoje. Deixa eu me achar aqui. Está na primeira página? Não está na primeira página, não. É do expediente aqui, é o terceiro. Lembrando que nós definimos aqui uma reunião preliminar dos assessores jurídicos dos corregedores para análise prévia da Resolução 7 de 2003 e do Regimento Interno da Corregedoria sob a coordenação da Procuradoria para o dia 14 de abril de 2022, das 13 às 15 horas. E definimos também que o presidente do grupo de trabalho para essa sugestão que será apresentada será o vereador Donato. Muito obrigado a todos. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a reunião da Corregedoria. Obrigado e boa tarde a todos.